A maior parte dos empresários vive no piloto automático e não dão muita importância para a parte financeira da sua empresa. Muitos deles vão lá, pagam as contas que tem que pagar no dia, de acordo com o que chega, e no final do dia olha para aquele saldo bancário e fala: ué, onde foi parar todo o dinheiro que tinha aqui ontem? O ponto mais importante é você saber o que realmente está saindo das suas contas bancárias. E principalmente com várias transações ao longo do dia, você pode achar surpresas indevidas como tarifas e coisas do tipo. Então por isso, no vídeo de hoje a gente vai te explicar um pouco mais sobre plano de conta gerencial ou se não financeiro. E fique esperto que daqui até o final do vídeo a gente vai disponibilizar um plano de contas de exemplo para você usar na sua empresa. Bora pro vídeo. Começando com: o que é plano de conta gerencial? Basicamente, é uma estrutura organizada para classificar as movimentações financeiras da sua empresa. A sua importância se deve para a identificação de gargalos e principalmente a elaboração de relatórios específicos para o plano gerencial, o mais conhecido deles, o DRE. E com ele, você consegue organizar as entradas e as saídas da sua empresa e também utilizar aqueles dados para fazer indicadores financeiros que são de extrema importância para você. Então a ideia é basicamente você categorizar, criar grupos onde cada movimentação que você faz na sua empresa se encaixa, para que no final do processo você consiga identificar gargalos, onde sua empresa gasta mais, onde você esperava estar ganhando mais e na verdade não está como você imaginou. Então, de maneira simples, é como se fosse algumas caixinhas, tipo uma caixinha de algum banco que você conhece. Então, cada vez que você gasta com alimentação, você está pegando aquele dinheiro e está colocando naquela caixinha. Quando você gasta com, por exemplo, o aluguel, você está pegando aquele outro dinheiro e colocando naquela caixinha. Quando você recebe uma receita referente à venda daquele produto específico, você pode categorizar ele numa caixinha separada dos outros produtos. Mas esse tipo de categorização a gente vai explicar melhor mais tarde. Primeiro, a gente quer te passar uma noção básica sobre a diferença entre plano de contas gerencial com plano de contas contábil. O plano de contas contábil, se você já teve contato com algum contador que te envia um balancete, aquele plano de contas ele serve para cumprir legislações e leis que já são pré-definidas para serem moldadas daquele jeito. Sendo assim, ele é de uma forma bem mais técnica, distingue um pouco daquela forma que os empresários conseguem entender. Então a diferença de ativo, passivo, tem muita gente que sabe, mas muita gente não sabe. E aqui, nesse momento, não é o ponto de relevância entre ativo e passivo, e sim qual tipo de categorização e técnica utilizada para montar aquele plano de contas. Então, diferente do plano de contas contábil, que já é pré-estabelecido, o plano de contas gerencial da sua empresa, você pode montar e personalizar ele de acordo com as suas necessidades. Então ele é mais simples, mais prático e voltado para dar clareza para o empreendedor. Ele tem como objetivo principal mostrar a realidade da empresa de uma forma que o empresário consiga interpretar facilmente e agir em cima disso. Um plano de contas não substitui o outro. Entretanto, um deles, o contábil, é mais utilizado pelo seu contador e o outro é mais utilizado por você, empresário, que quer tomar decisões com base nos seus resultados. Para entender um pouco melhor sobre a diferença entre os dois, pausa o vídeo e a gente vai deixar aqui uma tabela explicativa falando sobre cada um e as diferenças em diferentes categorias. Além disso, enquanto a tabela aparece aqui, não se esqueça que a gente vai deixar aqui um exemplo de plano de contas para você baixar e utilizar de molde para sua empresa. Agora vamos detalhar o que tem dentro do plano de contas. Tem as receitas, os custos, as despesas, outras entradas, outros tipos de saídas. Então vamos começar pelas receitas. É todo o valor que entra através da atividade principal da sua empresa, seja ela por produtos ou serviços. Elas têm que ser diferenciadas das outras entradas da empresa que vem através de empréstimos, aportes e outros. Agora vamos para a parte dos custos, que são os gastos ligados diretamente à produção do produto ou à entrega do serviço, podendo ser matéria-prima, mão de obra direta ou até mesmo o frete da mercadoria. Mas esses custos citados, ele ainda se dividem entre custos variáveis e custos fixos. Basicamente, os custos variáveis, eles alteram de acordo com a sua produção ou se não suas vendas, que seriam basicamente matéria-prima, frete ou se não as comissões. Quanto mais você vende, mais você tem que gastar com matéria-prima para produzir mais, com frete para fazer as entregas e com as comissões dos vendedores, caso no seu caso tenha. Já os custos fixos são aqueles que se mantêm constantes, independente se você não vender nada na sua empresa. Então, a compra de uma máquina para fazer algum tipo de produto, ou se não aquele salário fixo de um vendedor, ou se não de um funcionário, o seu plano de internet, entre muitas outras coisas que se mantêm constantes, independente do tanto que você vende ou não. Entender essa diferença entre um e outro é muito importante para algumas coisas principais, como, por exemplo, montar um preço de venda para aquele produto ou até mesmo fazer uma previsão do futuro se suas vendas vão aumentar ou declinar. Essas previsões são relacionadas a uma técnica estatística chamada séries temporais. Se você tem interesse em entender mais como prever as suas vendas, pede aqui nos comentários para a gente gravar um vídeo só falando sobre isso. Agora na parte das despesas, são todos os custos
que mantêm a empresa funcionando, que não estão diretamente ligadas com a produção. Dentre essas despesas podem estar incluídos os gastos com marketing, gastos com refeições ou lanches na empresa, desde o cafezinho que você disponibiliza para os funcionários até a bucha que você compra para a cozinha e tudo mais. Mas vamos supor que você opte por não ter nenhum desse tipo de despesas. A sua empresa continuaria rodando normal, pois ela não teria nenhuma ligação com a sua operação em si. Agora, fora custos e despesas, tem as outras saídas, que são os pagamentos que não se encaixam nem em custo e nem em despesas. Pode ser distribuição de lucros, pagamentos de empréstimo, ou até mesmo o Prolabore. Falando nisso, você sabe como definir corretamente seu Prolabore? Se não, comenta aqui que nós vamos fazer um vídeo especialmente sobre esse assunto para você ter o maior controle de como a empresa te paga. Entender tudo isso faz você saber a diferença entre faturar alto e ter um bom lucro da sua empresa. Mas o principal disso é você saber como você quer ver esses resultados. E como a gente citou, tem diversos tipos que você pode organizar, já que o plano de contas gerencial ou financeiro é bem flexível de acordo com as suas vontades. Então, supondo que a minha empresa é bem departamentalizada, tem seus departamentos, e os meus custos ali, ou despesas, eu quero separar no plano de contas por departamento. Departamento financeiro, quanto que gastou, departamento de marketing. Você pode separar dessa forma para você conseguir ter um controle maior departamentalizado. Outra alternativa é você separar seu plano de contas pelos tipos de produtos ou tipos de serviço que você oferece. Por exemplo, um produto X, que seria seu carro-chefe, você vai separar todo o plano de contas de quanto que ele te teve de manutenção, quanto que ele teve de custo e o tanto de receita que teve em cima dele. E o mesmo para os outros produtos. Isso vai te ajudar a visualizar e entender a margem que você tem sobre esse produto, juntamente com a rentabilidade que cada produto ou serviço que você presta traz para sua empresa. Tem também o último exemplo, que é a separação por projetos ou filiais. Basicamente é muito utilizado quando você tem uma filial, tem uma empresa matriz e outras filiais, e você separa o seu plano de contas para contemplar em um só um resultado geral de todas as empresas, mas separado por filiais. Ou se não, se você é uma empresa, por exemplo, de engenharia civil, que trabalha com projetos. Faz um projeto ali, tem as despesas daquele projeto, tem um projeto em outra cidade, tem as despesas daquele outro projeto. Então você faz um plano de contas dividido por projetos, de maneira a ficar fácil a identificação dos custos daquele projeto e das receitas, sabendo assim identificar de maneira visual se deu um resultado positivo ou não. Muita gente utiliza um plano de contas padrão para todos esses projetos também, que também dá certo e separa por centro de custos. Mas isso é assunto para outro vídeo. Então, se durante esse vídeo você viu que eu tô com a camiseta do Grupo Fleury, não é à toa. O Grupo Fleury é o nosso patrocinador e aqui ele apresenta serviços com BPO financeiro, contabilidade, consultoria empresarial, oferece tudo para você ter sua empresa regularizada na melhor tributação e ainda com o maior controle financeiro. E aqui vai um momento. Eu falei lá no início do vídeo, no meio do vídeo, que quem ficasse até o final ia receber então um plano de contas de modelo para você usar na sua empresa. Então nos siga lá no Instagram, que a gente vai postar um Reels no dia que a gente está postando esse mesmo vídeo. E quem comentar lá plano de contas, a gente vai enviar um plano de contas padrão para você utilizar como molde para sua empresa. Estamos com um novo projeto de começar a criar playlists aqui no YouTube sobre diferentes setores da empresa, para que os empreendedores que desejam iniciar a otimizar a sua empresa estejam atentos em todas as áreas. Esse aqui é o primeiro vídeo desse novo projeto e ele é do setor financeiro. E caso você tenha interesse em ter um vídeo agora do próximo em outro setor, deixe aqui nos comentários do vídeo que a gente vai atender e trazer um vídeo específico para iniciantes de outro setor. Não esquece de curtir e ativar o sininho para ficar atento aos próximos vídeos que vamos lançar. Se inscreve e até a próxima.